vamos falar sobre espiritualidade. É uma questão muito interessante, que envolve a questão do contato, com nossos entes queridos que partiram, e falaremos um pouco sobre a questão de oferendas, cultos, aos antepassados. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então vamos ao tema de hoje. É possível presentear um espírito desencarnado? Se é possível, como fazer? No universo tudo é energia. Isso ficou provado pela física quântica. Mesmo o que chamamos de matéria é uma ilusão. Na verdade, a matéria, a grosso modo, é energia condensada. Na verdade, a matéria, como a concebemos, não existe de fato. O mundo espiritual, próximo à matéria densa, também é constituído de matéria, mas muito mais sutil. No entanto, ainda é matéria. À medida em que evoluímos, vamos para mundos cada vez menos materiais, até chegarmos em mundos completamente desmaterializados, sendo estes mundos incompreensíveis para nós e até mesmo para os espíritos mais evoluídos dos mundos espirituais, ainda compostos por matéria. Em nosso mundo, um mundo de matéria muito densa, o espírito só pode atuar na matéria quando está revestido de um corpo material. Mesmo no caso dos espíritos desencarnados que atuam na matéria através de efeitos físicos, estes só o fazem utilizando o fluido animal a que chamamos ectoplasma, um fluido extraído do corpo físico e fluidos retirados da natureza. É fato conhecido que para que haja efeitos físicos provocados por espíritos desencarnados, é necessário que exista um médium, chamado médium de efeitos físicos, que é aquele médium que cede o seu ectoplasma para que o espírito possa atuar na matéria, através de efeitos sonoros, através de mudanças de ambiente, por exemplo, fazendo com que o ambiente fique mais quente, mais frio, ou transportando materiais de um local para outro, e inúmeros efeitos físicos já muito estudados e vistos, efeitos estes de causas espirituais. Já no mundo espiritual, a matéria é muito menos densa, portanto, pode ser alterada e manipulada através da força da vontade e da mente. Em nosso caso, usamos nossas mãos e ferramentas para atuar na matéria. No caso dos espíritos, a ferramenta é a vontade e o pensamento, aliados a técnicas de manipulação energética e magnética. Ou seja, no mundo espiritual, os espíritos utilizam a mente, a vontade e técnicas de manipulação do magnetismo, e de fluidos extraídos do corpo humano, fluido animal ou da própria natureza. Toda a matéria física tem seu correspondente energético no mundo espiritual mais próximo. Até mesmo as rochas têm sua energia própria. E é aí que entra a questão do nosso tema de hoje. O ser humano, através da sua consciência e da energia do seu corpo físico, pode atuar com força e eficiência no mundo espiritual, inclusive criando o que os espiritualistas chamam de formas-pensamento, que são criaturas astrais sem vida própria, mas que podem atuar por algum tempo independente da vontade do seu Criador. Ou seja, o ser humano, um espírito encarnado, pode criar formas astrais, que são seres que não têm vida própria, mas que podem viver independente do seu dono ou do seu Criador,
por algum tempo. Normalmente, criamos esses seres inconscientemente. Por isso, eles podem, conforme o caso, prejudicar seu próprio Criador. Outras pessoas com conhecimento espiritual podem criar seres conscientemente, os utilizando para o bem ou para o mal, e assumindo as consequências boas ou más dos seus atos. Ou seja, existem pessoas, usando técnicas e a espiritualidade, o conhecimento espiritual, podem criar de propósito e conscientemente seres que vão para atingir determinados fins, sejam eles bons ou maus. Podem criar seres que seriam como guardiães ou como seres para atacar outras pessoas. E aí cada um responde pelos seus próprios atos e pelas consequências do que praticou. Sendo assim, por exemplo, podemos oferecer oferendas para os desencarnados e, com a força do nosso pensamento e da nossa energia animal, dar acesso aos espíritos desencarnados às energias contidas nessas oferendas. Assim, esses espíritos podem usufruir de sensações que tinham quando possuíam um corpo físico. O espírito muito materializado, ele vai para o outro mundo, e para o mundo espiritual, e lá ele sente a impressão de que tem fome, tem sede, desejo sexual e assim por diante. Na verdade, é um condicionamento mental, porque o espírito não precisa de nada disso. Mas é como se um viciado em drogas, por exemplo. Ele não precisa das drogas para sobreviver, não é mesmo? Mas ele tem a impressão de que sem elas ele não pode viver. É mais ou menos isso. Então, só que como espírito, eles estão desmaterializados, eles não têm matéria. Então, para eles é difícil sentir o sabor dos alimentos, por exemplo, sentir o toque físico das pessoas. Então, o que eles fazem? Eles utilizam dessas energias materiais, assim eles adensam mais o seu corpo, seu perispírito, e dessa forma eles podem sentir mais ou menos como nós sentimos. Okay? A outra alternativa é vampirizar. Eles praticamente eles se juntam, se acoplam ao ser humano, por exemplo, no caso de um viciado em drogas ou em álcool, e absorvem aquelas energias. Então eles têm a sensação de que também estão bebendo e também estão se drogando. Assim, quando esses espíritos são inferiores e materializados, podem ter a sensação de comer e beber, ou quando são espíritos mais adiantados, podem utilizar, por exemplo, a fumaça dos incensos e o fogo para dissolver larvas e formas pensamentos nocivas. Podem ainda utilizar água fluidificada, transformada em medicamento, para curar doenças do corpo e da alma, entre tantas outras finalidades. Ou seja, a finalidade com que os espíritos usam essas energias, a energia animal e a energia da natureza é imensa, não tem limite o que eles podem fazer com isso. Assim, quando esses espíritos são inferiores e materializados, podem ter a sensação de comer e beber, ou quando são espíritos mais adiantados, podem utilizar, por exemplo, a fumaça dos incensos e o fogo para dissolver lavas e pensamentos nocivos. Podem ainda utilizar água fluidificada, transformada em medicamentos, para curar doenças do corpo e da alma, entre tantas outras finalidades. No caso da magia negra ou de amor, que realmente existem, mas não são infalíveis, já que todos temos defesas e protetores. Por exemplo, uma foto ou um objeto pessoal de alguém possui uma parte da energia de seu dono, é a assinatura energética, que pode ser utilizado para dar acesso mental e espiritual àquela pessoa. Ou seja, com parte da energia da pessoa, eles conseguem ter acesso a essa pessoa. No caso que se queira presentear uma pessoa querida no mundo espiritual,
com alguma lembrança material, devemos entender que os espíritos medianos e evoluídos, fora do umbral, ao desencarnarem, têm outra perspectiva sobre a vida e outras necessidades. Portanto, os presentes ofertados a eles têm de levar em conta tudo isso. Um exemplo de presente muito útil que podemos lhes ofertar são as flores e as rosas. As flores, com seu perfume e beleza, são muito apreciadas no mundo espiritual. Assim, as colônias são ornadas com maravilhosos jardins. Em todas as descrições das colônias, uma coisa é constante. São as descrições de lindos jardins, né, com plantas e flores lindas, de uma beleza que não existe aqui nesse plano. Uma flor ofertada com muito amor e carinho será recebida com muita alegria por nossos entes queridos no mundo espiritual. Esta flor se materializará no mundo espiritual mais perfumada e linda que em sua forma original, pois foi ofertada com amor e alegrará o ambiente em que seu ente querido está. Ou seja, ao você ofertar aquela flor, né, com muito carinho e amor, ela se tornará ainda muito mais bela no mundo espiritual. E isso alegrará muito, né, os nossos entes queridos, que assim terão uma parte de nós, né, junto deles. O livro Violetas na Janela, ditado pelo espírito Patrícia, nos mostra como as violetas cultivadas por sua mãe na terra, em sua homenagem, enfeitavam o ambiente em que Patrícia vivia no mundo espiritual e alegrava seus dias. Desculpem. Eu fiz isso nesse Natal, né? Eu dei presentes eletrônicos para as pessoas mais próximas a mim e aos meus filhos, né? E meu filho que está na pátria espiritual, e eu fiquei pensando, poxa, eu poderia dar-lhe alguma coisa. O que eu fiz? Eu fui no quintal, colhi algumas flores, algumas rosas, e lhe ofereci com muito carinho e amor. E com certeza absoluta, ele recebeu, né? E se alegrou com isso. Então devemos compreender o culto aos ancestrais praticados por alguns povos, sem fazer julgamentos, com muita compreensão, pois existem muitos mistérios entre o céu e a terra. Assim devemos compreender as verdades alheias, como esperamos compreensão dos outros para as nossas próprias verdades. A resposta final da pergunta é sim. Podemos ofertar lembranças materiais aos nossos entes queridos, que partiram para a pátria espiritual, lembrando que o maior presente que podemos lhes ofertar é vivermos bem e pensar neles com muito amor e carinho, como se eles nunca tivessem partido e saído temporariamente das nossas vidas. E na verdade, quem amamos e quem nos ama jamais saem de fato das nossas vidas. Eles estão muito mais próximos do que sequer imaginamos. Eles acompanham a nossa vida, torcem por nós e se alegram com as nossas conquistas. Lembrem que o mundo espiritual é mental e lá somos mais livres. Portanto, mesmo em outro mundo, nossos entes queridos nos acompanham em pensamento. Eles estão sempre ao nosso lado, mesmo estando atuando em mundos diferentes. Ou seja, por mais distantes que eles estejam, não é? Em outros mundos, em outras dimensões, mas em pensamento eles estão junto de nós. Eles nos acompanham, não é? E se alegram com as nossas vitórias, com as nossas conquistas. E ficamos por aqui. Namastê. Que Deus nos ilumine, nos abençoe, nos proteja, nos guie. Que Deus guie nossos caminhos, nos dando amor, paz, alegrias e muito equilíbrio. Um grande abraço para vocês e até outra oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau.